Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Maria e nós vamos iniciar aqui o nosso curso de redação para concursos. A ideia desse curso é prepará-lo aí para as provas de redação, das diversas bancas. Vamos basicamente, trabalhar o texto dissertativo argumentativo, que é aí o principal tipo de texto cobrado, que tem cobrança mais frequente nas diversas provas de concurso que você vai realmente enfrentar, tudo bem? Então você do Portal Itinerante aí, seja muito bem-vindo. O Portal Itinerante agora, que também traz cursos aí na área de língua portuguesa, tudo bem? Pessoal, o seguinte, nosso assunto de hoje, ele vai se concentrar aqui, na linguagem e na estrutura da dissertação argumentativa, tudo bem? Esse é o nosso primeiro tópico de hoje. Porém, de antemão, eu gostaria de trabalhar com você um pouquinho essa definição aqui do que vem a ser o texto dissertativo argumentativo. É importante que nós saibamos isso aqui, Você note que eu tenho aqui duas coisas, Eu tenho o dissertar. O que é dissertar, O que é a dissertação? A dissertação consiste em falar, falar sobre um tema, certo? Falar sobre um tema. Então, primeira coisa que a gente deve identificar num texto de redação, numa dissertação, a figura do tema. O que é o tema? A delimitação do assunto, A delimitação do assunto. É sobre o que eu vou falar. Então, dissertar é simplesmente expor. Eu gosto muito de usar esse verbo, É simplesmente expor conhecimento acerca de um tema. Tudo bem? Então vamos supor, você tem o tema violência urbana. O que você vai fazer em torno desse tema? Você vai inserir aí todo o seu conhecimento acerca da violência urbana. Você vai trabalhar as causas, desse problema. Você vai explicitar as consequências negativas advindas dele. Você trará para o seu texto, por exemplo, opiniões de especialistas na área, Enfim, você vai realmente fazer toda aí uma exposição do tema violência urbana. Agora perceba, nessa exposição não necessariamente você precisa se posicionar, Nesse exemplo aqui que eu passei para você, de fato, você expôs o conhecimento acerca do tema, mas você não se posicionou diante dele, você não explicitou uma opinião. A partir do momento em que você explicita uma opinião, a tua redação passa também a ser argumentativa. Então, o que é argumentar? Argumentar, pessoal, é posicionar-se. Argumentar é posicionar-se. O que vem a ser posicionar-se, professor? Posicionar-se é simplesmente elaborar uma tese. Tá bom? Elaborar uma tese. A gente pode pôr essa definição aqui também, Posicionar-se é simplesmente elaborar, e defender, elaborar uma tese. Aí você me pergunta, e tese, professor, o que seria, Tese, a gente pode definir tese como o ponto de vista acerca do tema. Então, olhe bem, o que você vai fazer na dissertação argumentativa? Além de elaborar uma redação aí que exponha conhecimento acerca de um determinado tema, você também vai se posicionar diante desse tema. Você tem que falar sobre o tema e, ao mesmo tempo, elaborar e defender uma tese. Perfeito, pessoal? Então é o primeiro erro que eu já noto aí nas redações dissertativas argumentativas, O aluno simplesmente ele insere diversas informações acerca do tema, ele mostra, inclusive, bastante conhecimento acerca do tema, ele traz opiniões de terceiros, agora a opinião dele ele não emite, perfeito? É o que nós chamamos na linguagem coloquial, ele fica em cima do muro. Ele fica em cima do muro e não se posiciona. Isso não pode acontecer, você é obrigado a se posicionar diante desse tema, tudo bem? Então esse é um ponto muito importante. Além de elaborar um tema, eu preciso também elaborar e defender uma tese, um ponto de vista. Não adianta ficar simplesmente elencando argumentos a favor e argumentos contrários sobre um determinado tema sem se posicionar diante desses argumentos.
ok? Então é necessário aí o posicionamento, tudo bem, pessoal? Então, o que nós vamos falar hoje aqui? Ó? Vamos falar da linguagem e da estrutura. Definindo aqui de forma bem sucinta o que é linguagem. Linguagem é a forma de se expressar, ok? Linguagem é a forma de se expressar. Você vai aprender aqui como expor, né? Como utilizar essa sua linguagem, né, dentro do texto dissertativo argumentativo. Tem uma série, né, de necessidades aqui que você precisa suprir, tá bom? Já a estrutura, ela está relacionada ao que nós chamamos, ó, vou enfatizar muito esse conceito aqui ao longo do nosso curso, o que nós chamamos de projeto de texto. Tá? O que é o projeto de texto? O projeto de texto é a ideia que eu tenho acerca do texto, né? Ok? Então perceba, né? Para começar uma redação, eu preciso antes já saber exatamente como eu vou começar, por onde eu vou passar e aonde exatamente eu quero chegar. Ou seja, é preciso ter um projeto. É preciso você antever o texto antes de começar a escrever, obviamente, né? Eu não posso simplesmente começar a redação escrevendo e seja lá o que Deus quiser. Isso aí não pode acontecer. É antes necessário que você elabore um projeto. Esse projeto pode ser um rascunho, esse projeto pode ser um esqueleto, um esboço, seja lá o que for, ok? Para aí sim você ter segurança e começar a escrever. Perfeito, pessoal? Então, maravilha, né? Ó, aprofundando um pouquinho mais aqui a definição, eu separei aqui esse parágrafo, né? Eu extraí isso aqui lá da Convest, que é a banca responsável aí pela elaboração do vestibular da Unicamp, uma banca super respeitada. E esse parágrafo ele resume muito bem o que é a dissertação argumentativa. Olha o que ele diz. Em uma dissertação, deve-se defender uma tese, aquilo que nós falamos, né? A tese está lá presente no nosso texto. Ou seja, o que eu preciso para fazer isso? Eu preciso organizar dados, eu preciso organizar fatos, ideias, enfim. Eu preciso selecionar argumentos em torno desse ponto de vista que foi escolhido por mim. Então, veja, o argumento ele está a serviço da tese. Não adianta nada simplesmente eu inserir um monte de informação dentro do meu texto se essas informações não se prestam ao papel de defender quem? De defender a tese. Tudo bem? Elas podem até ter referência ao tema, né? De fato, elas precisam ter. Ok? Mas elas precisam também, né, sustentar a tese que eu escolhi. A dissertação deve concluir algo. Aí vem aqui essa observação, né? Não adianta simplesmente ficar elencando argumentos favoráveis ou contrários a determinada ideia, né? É necessário se posicionar, tá? Então, não posso ficar em cima do muro. Não posso ficar em cima do muro. É necessário você, né, realmente ter um posicionamento acerca do tema que você escolheu. Tudo bem? Então, eu fico muito preocupado com aquelas dicas assim, olha, simplesmente faz uma referência ao tema no primeiro parágrafo, aí no segundo parágrafo insere um argumento a favor, no terceiro parágrafo insere um argumento contrário, e aí encerra o texto resumindo a discussão. Muita gente passa essa dica, né, de redação. Olha, não é uma dica muito feliz. Eu diria que é uma dica muito arriscada, né? Você vai ficar elencando simplesmente argumentos a favor e contra e não vai se posicionar? Você precisa se posicionar. O teu texto não pode ficar em cima do muro. Tudo bem, pessoal? Maravilha. O que nós temos aqui na sequência? Vamos falar um pouquinho da estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo, né? Vamos trabalhar linguagem hoje e estrutura. Vamos começar por ela, pela estrutura. Você está vendo aí um esboço, né? Um esboço do que vem a ser o texto dissertativo argumentativo, tá? Então perceba aqui o seguinte, ó, perceba aqui esse ponto muito importante, né? Eu tenho aqui, ó, 4 etapas, né, de elaboração do texto dissertativo argumentativo. E perceba o seguinte, ó, cada uma dessas etapas, ela é sequencial, ok? Ela é sequencial. O que significa isso, né? Essa estrutura aqui é sequencial, ou seja, eu preciso simplesmente seguir essa ordem que está posta aqui para mim. Eu não posso, né, alterar essa ordem, eu não posso pular etapas. Então é um erro muito comum nas redações. O aluno olha para a proposta de redação e já se concentra aqui, ó.
um argumento, né? Professor, o que eu vou falar de argumento aqui nesse tema? Não adianta você pensar agora na argumentação se antes você não tem nem de forma clara a sua tese já definida. Não adianta. Né? Para argumentar, eu antes preciso ter uma tese. Eu preciso ter definido a tese. E para ter uma tese, antes eu preciso, primeiramente, né? Eu preciso definir o tema. Ok? Então, essa primeira etapa aqui ela é essencialíssima. Né? O que é essa primeira etapa? É a leitura da proposta. Aí eu preciso ler a proposta de redação. Então, esse ponto aqui ó, parece bobagem, mas não é não, pessoal. Você vê, às vezes, textos maravilhosos, textos muito bem escritos, né? Você vê que o aluno realmente domina a norma culta, você vê que ele tem conteúdo, ele traz informações relevantes para a discussão. A questão é, o texto que ele produziu não atende à proposta de redação. Então, pode ser o texto melhor do mundo. Se ele não atende à proposta de redação, ele vai ser um texto super mal avaliado. Né? Quando não, corre o risco de fugir, né, daquilo que está sendo proposto, né, de você cometer aí uma fuga do tema, ou então uma fuga parcial do tema. Então, ó, não adianta começar a pensar a redação se você ainda não tem claro para você mesmo do que se trata a proposta de redação. Não cometa esse equívoco. Tudo bem? Ok, li a proposta, identifiquei claramente o tema. É hora de fazer o que? É hora de identificar a tese, é hora de elaborar a tese. É hora, né, de se posicionar diante do tema em questão. Tá? É hora de elaborar o ponto de vista. Tudo bem, pessoal? Então, essa tese, eu só peço uma coisa para você. Essa tese ela apenas precisa ser defensável. É a única coisa que ela precisa ser. O que é a tese? É uma afirmação em torno desse tema que expressa o seu ponto de vista. Né? E eu preciso apenas que essa tese ela seja defensável. Nada mais do que isso. Ok? Então você vai apresentar essa tese. Onde é que você vai apresentar essa tese? No parágrafo de introdução. Ok? Então, a introdução serve para isso. Né? Nós trabalharemos aqui nas aulas seguintes, né, modelos de introdução do texto dissertativo argumentativo. Fiz a introdução, apresentei a tese, é hora de sustentar essa tese, é hora de defender essa tese. Eu estou falando aqui da etapa seguinte, que é a etapa de desenvolvimento. Ok? Desenvolvimento. Perfeito? O que eu vou fazer no desenvolvimento? Eu vou argumentar, eu vou defender a tese. Para defender a tese, uma estratégia interessante pode ser a seguinte. Você bombardeia aqui a sua tese com algumas perguntas. Quais são as perguntas que você vai utilizar nesse bombardeio? O teu leitor ele vai perguntar o seguinte. Você afirmou isso. Por que isso é válido? Ele vai te perguntar por quê. Ok? O teu leitor ele vai querer maiores explicações. Ele vai te perguntar como. Ok? Ele vai te perguntar como. Ele vai fazer essa pergunta. O teu leitor ele vai te perguntar, sabe o quê? Exemplos. Você afirmou isso aí como sua tese, né? Você tem exemplos, né, para validar isso aí que você está afirmando para a gente? Então você já se antecipa. Cada pergunta dessa, por quê, como, exemplos, você já se adianta. Você já faz essas perguntas para você mesmo e tenta respondê-las de diversas formas. Cada possível resposta a cada pergunta dessa é um possível argumento que você pode desenvolver aqui, né, nos seus parágrafos, né, ok, de argumentação, nos seus parágrafos de desenvolvimento. Tudo bem? Por fim, o que acontece? Né? Eu tenho a conclusão. A conclusão, moçada, aqui é importante. A conclusão ela é consequência de tudo que você expôs, né, de tudo que você expôs no seu texto. Ok? Ela deve ser interpretada como a consequência de tudo que você expôs. Tem uma dica muito frequente, que é a seguinte, né, que o pessoal passa. Olha, na conclusão você simplesmente retoma a introdução, você parafraseia, né, ou seja, você faz uma paráfrase e você escreve de outra forma aquilo que você escreveu na introdução. Essa dica é muito arriscada, pessoal, tome cuidado. Se eu simplesmente vou reescrever o que está aqui na introdução, para que serve então o desenvolvimento, né? Ele não serviu de nada. Na verdade, a minha conclusão ela tem que referenciar todo o conteúdo do texto. Ela tem que ser consequência de tudo que eu expus. Então, vamos lá, resumindo.
lê a proposta identificando o tema, é a primeira etapa. Ok? Na introdução, apresente sua tese, seu ponto de vista. Na argumentação, né, bombardeie sua tese com perguntas e busque respostas a cada uma dessas perguntas. Por que a tese é válida? Como assim? Explique melhor sua tese. Apresente exemplos concretos que validem a sua tese. E a conclusão, ela é uma consequência de tudo que você expôs ao longo do texto. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado aí com essas dicas, né, que a gente costuma escutar. Elas às vezes nos atrapalham em vez de ajudar. Ó, na sequência, vamos falar um pouquinho de linguagem. Linguagem dissertativa, ela precisa ser informativa, ela precisa ser didática, ela precisa ser objetiva e ela precisa ser clara, né? Então, veja só, eu destaco aqui, ó, o caráter informativo. A dissertação, ela se sustenta no fato, né? Eu preciso toda hora estar fazendo referência aos fatos, tá bom? E não às impressões pessoais. O texto, ele é objetivo. Dizer que ele é objetivo, qual é o contrário de objetivo? É dizer que ele é subjetivo. O texto dissertativo não é subjetivo. Ele é objetivo. Pessoal, tome bastante cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado com isso, tá bom? Tá muito abstrato isso aqui. Vamos tentar transformar isso de uma forma um pouco mais concreta. Ó. Primeira coisa, para ser claro, uma dica aqui para você ser claro, está no tamanho dos teus períodos. Busca redigir períodos com uma extensão relativamente curta. Frases longas demais, ó, são frases difíceis de entender, ok? Que a tua frase, ela tenha no máximo 3 ou 4 verbos. Essa dica aqui é muito importante. Tá? 3 ou 4 verbos, mais do que isso é excesso. Mais do que isso, você já começa a alongar demais a sua frase. Ela já começa a ficar uma frase confusa, difícil de ser entendida. E você fica mais sujeito a erros de pontuação, erros de regência. Né? Você fica mais sujeito a erros de clareza. Tá bom? Então, frases relativamente curtas, 3 ou 4 verbos no máximo. Veja só o que eu falei aqui, ó, no máximo. É interessante você construir no seu texto, tudo bem? Vamos prezar, pessoal, pela terceira pessoa. Por quê? Né? Porque o meu texto ele precisa ser construído de maneira impessoal. Vou detalhar isso daqui a pouco. Né? A linguagem dissertativa ela se caracteriza pela impessoalidade. Então, nós vamos dar preferência à terceira pessoa. Na ordem direta, pessoal. Vamos prezar pela ordem direta. O que é a ordem direta? É a sequência natural, né? É a sequência natural. Primeiro o sujeito na frase, depois o complemento, depois o verbo, né? Depois o complemento verbal, enfim, e os demais termos acessórios. Obviamente, nós vamos fazer algumas inversões. É natural que nós façamos algumas inversões. Agora, que não sejam inversões exageradas, tá? Inversões que realmente dificultem o processo de leitura. Vamos prezar, na maioria das vezes, pela ordem direta. O texto é impessoal, então não há diálogos com o leitor. Não pode haver diálogos com o leitor. Então, muita gente deixa escapar às vezes um você dentro do texto. O cara escapa um você dentro do texto, é necessário que você entenda. Peraí, você não. Eu não estou conversando com ninguém. Tem gente que muitas vezes deixa escapar um vocativo, né? Estabelecendo diálogos com o leitor. Então, caro leitor, não, também não existe isso dentro do texto dissertativo argumentativo. O teu leitor, pessoal, ele é universal, não é um leitor específico. A dissertação não se destina a um leitor específico, como uma carta, por exemplo. O leitor é qualquer um, o leitor é universal. Predomina nesse texto a função referencial da linguagem. O objetivo da função referencial da linguagem é a informação, ok? É a informação. Então, perceba aqui essas características da linguagem, né? Vamos realmente atentar aqui para esses fatos e vamos agora nos aprofundar um pouquinho em cada uma delas, né? Eu falei aqui que o teu texto ele precisa ser impessoal. Aí você talvez tenha ficado em dúvidas, né? Peraí, professor, como assim? Você falou que eu tenho que expressar minha opinião. E agora está dizendo que eu tenho que ser impessoal? Isso, uma coisa não entra em conflito, não entra em choque com a outra. Tá? Opinião e impessoalidade não são coisas conflitantes. Tá bom? É necessário
que elas coexistam no texto, e elas podem coexistir sem problema nenhum. Elas existem juntas dentro do nosso texto. Para explicar isso aí, ó, eu trouxe 3 exemplos bem simples, você vai entender claramente. Ó. Então vamos lá. Quando eu digo, ó, posso dizer que um dos motivos que levam à proliferação da violência urbana é a deterioração da formação familiar. Ora, eu vou fazer aqui algumas perguntas para você. Trata-se aqui de uma opinião? Né? Trata-se aqui de uma opinião? Sim, trata-se de uma opinião. Ok? Né? Uma opinião aqui está sendo expressada, né? Um dos principais motivos da violência urbana e da deterioração da formação familiar é uma opinião. Agora, deixa eu te perguntar, essa opinião ela foi apresentada de forma impessoal? Resposta, não, não foi. Porque perceba aqui, ó, quem tem essa opinião? Né? Eu tenho essa opinião, e do jeito que foi apresentado aqui, essa opinião está, né, limitada a mim. Então, olha só, eu tenho que impessoalizar minha opinião. Ela não pode estar limitada unicamente a uma pessoa, no caso, eu. Tá? Eu tenho que me expressar de uma forma impessoal. Eu tenho que compartilhar essa opinião com outras pessoas. Então, perceba aqui nesse segundo exemplo, ó, quando eu falo pode-se dizer, novamente vou fazer a pergunta. Essa construção aqui, ó, ela expressa uma opinião? Resposta, sim. Expressa uma opinião, sim senhor. Tá? É uma opinião sua? Continua sendo uma opinião minha. Tá? Essa opinião continua sendo minha. Agora perceba, essa opinião agora foi apresentada a nós como impessoal? Agora sim, agora ela foi. O que quer dizer impessoalizar uma opinião? Não apenas mais eu tenho essa opinião, né? Não apenas eu tenho essa opinião. Eu dou a entender que outras pessoas também compartilham dessa mesma opinião, ou seja, ela foi coletivizada, tá certo? Então, impessoalizar uma opinião é fazer com que ela seja abraçada por mais pessoas. Então, quando nós utilizamos a terceira pessoa, essas construções aqui que nós chamamos de construções passivas, pode-se dizer, observa-se que, constata-se que, eu estou dando a entender, ok, que a opinião não se restringe a mim, que ela é compartilhada por outras pessoas, tudo bem? Perfeito. E essa terceira construção aqui, ó, podemos dizer, trata-se de uma opinião, sim, correto, trata-se de uma opinião, tá certo? E deixa eu perguntar, essa opinião, ela se limita a uma pessoa? Não, ela não se limita a uma pessoa. Então, posso dizer que ela é impessoal, a forma de apresentar essa opinião é também. Então, veja, a primeira pessoa do plural, ela também é uma forma de impessoalizar a opinião. Também é. Ok? Esse nós que eu estou usando aqui, ó, nós denominamos de nós, ok? Nós genérico, né? Ele recebe esse nome aqui, né? Ele recebe esse nome aqui, o nós genérico. Não sou eu e você, eu e ele, né? Sou eu e outras pessoas. É o nós genérico, é o nosso coletivo, ok? Então, essas duas construções aqui, ó, A2 e A3, elas são adequadas para o texto dissertativo argumentativo. No entanto, eu darei preferência à construção em terceira pessoa, porque o uso da primeira pessoa do plural, né, me força a utilizá-lo, a utilizar essa pessoa durante todo o texto, né, ao longo de todo o texto. Porque eu não posso ficar alternando, né, as pessoas. Uma hora eu utilizo a primeira do plural, outra hora eu utilizo a terceira, não. Então, uma maneira mais fácil, mais prudente de você impessoalizar a linguagem é dando preferência à terceira pessoa a essas construções passivas. Tudo bem? Então, impessoalizar uma opinião é tornar essa opinião coletiva. Ela não se restringe a você apenas. Ela é abraçada por outras pessoas. Essa é a ideia. Então, esclarecendo aí esse primeiro ponto, né? Vamos aqui na sequência. Ó. Esse exercício aqui ele é muito bom, muito interessante. Ó. Você tem aqui um texto. Okay? O que eu fiz com esse texto? Eu alterei esse texto de forma proposital, né, de forma a comprometer, ó, a objetividade. A objetividade desse texto ela está comprometida. Né? Vamos entender o que é objetividade. Objetividade é quando eu estou focado no fato. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu inseri alguns acréscimos subjetivos, ok? E esses acréscimos,
eles estão aqui comprometendo a objetividade. Você vai notar claramente. Olha aqui, o fracassado protocolo de Kyoto estabelece que os países industrializados devem reduzir até 2012 a emissão dos tenebrosos gases causadores do sinistro efeito estufa em pelo menos míseros 5% em relação aos níveis absurdos de 1990. Só esse comecinho aqui já deu para notar. Ó. Fracassado, sinistro, absurdo, míseros, tenebrosos. Primeiro, são adjetivos que não contribuem com a objetividade. Eu não consigo definir com objetividade o que é algo sinistro, o que é algo tenebroso. Eles transmitem aqui para a gente, ó, sensacionalismo, né? Sensacionalismo. A linguagem apelativa. Isso não combina com o texto dissertativo argumentativo. Certo? Realmente não combina. Essa linguagem apelativa, exagerada, né? Não faz parte. Linguagem apelativa, aquela linguagem. Tem gente que quer ganhar o texto no grito, né? Isso não combina com esse tipo de texto, tá bom? Então o que nós temos aqui, ó? Outras exceções, ó. Essa ridícula meta estabelece é óbvio. Aí eu pergunto, é óbvio para quem, né? É óbvio para você? Se é só para você que é óbvio, não é objetivo, correto? Eu quero que seja objetivo. Então veja aqui que o texto exagera, ó. E o que mais eles queriam? Ele faz aqui essa pergunta carregada aqui, ó, de ironia, né? Essa pergunta aqui carregada de ironia. Não é bem-vinda a ironia nesse tipo de texto. Realmente não é bem-vinda. Ok? Só faltava elas se recusarem. Ponto de exclamação aqui também não é bem-vindo. O que é o ponto de exclamação? É uma reação. Então eu não quero que você explicite no texto reações. Reações de revolta, de alegria. Isso aí não cabe no texto. O que cabe no texto dissertativo argumentativo é o fato. É isso que cabe dele. Ok? Para variar, enfim, você tem aqui vários acréscimos subjetivos que realmente não contribuem com a objetividade, né? Transformam esse texto aqui num texto sensacionalista, apelativo, muitas vezes irônico. Tá? Coisas que não vão combinar com esse tipo de texto. Tudo bem? O que eu fiz aqui? Ó? Eu selecionei todos esses acréscimos aqui subjetivos. Você está vendo? Eu destaquei aqui em amarelo. O que a gente pode fazer para notar a diferença? A gente pode ler isso aqui, ok? Sem a presença desses acréscimos. Note a diferença. O protocolo de Kyoto estabelece que os países industrializados devem reduzir até 2012 a emissão dos gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990. Essa meta estabelece valores superiores ao exigido para países em desenvolvimento. Até 2001, mais de 120 países, incluindo nações industrializadas da Europa e da Ásia, já haviam ratificado o protocolo. No entanto, nos Estados Unidos, o presidente George W. Bush anunciou que o país não ratificaria Kyoto com os argumentos de que os custos prejudicariam a economia americana e que o acordo era pouco rigoroso com os países em desenvolvimento. Perfeito. Eu agora sim, né, sem esses acréscimos subjetivos, eu tenho aí um texto pautado pela objetividade. Um texto, ok, pautado pelo fato. É isso que você deve buscar. Obviamente você não vai conseguir ser 100% objetivo, é quase impossível, né? Um ou outro acréscimo subjetivo vai escapar no seu texto. Não pode ser escancarado, como está aqui, né, pessoal? Como está aqui, realmente é escancarado. O uso do exclamação, o uso da ironia, o uso de adjetivos aqui sensacionalistas, isso aí não vai combinar com o seu texto. Tudo bem? Maravilha. Nós estamos vendo aqui a linguagem, né? Como nós devemos nos expressar no texto dissertativo argumentativo. Mais um exercício. Eu pergunto aqui se essa linguagem está adequada aqui ao padrão dissertativo. Você já olha, né, logo de início você já vê que não, né? Ó, muita repetição aqui do agente. Ó. O agente é muito informal, pessoal. É muito informal. Eu preciso prezar pela linguagem formal. O que é a linguagem formal? É aquela que atende à norma culta. Tá bom? Ser formal não quer dizer se expressar de forma difícil. Não quer dizer isso. Tá? Quer dizer apenas se expressar de uma forma adequada ao padrão escrito. Ok? Atendendo à norma culta. Olha aqui, ó, ele cai de novo naquele problema do sensacionalismo. A sociedade vira um caos maior do que já é. A sociedade já é caótica.
Isso aqui é sensacionalismo. Ó, só que, esse só que a gente utiliza muito na linguagem falada. A gente não utiliza isso na linguagem escrita, tá? Não combina. Ser bobo, ser bom não quer dizer ser bobo. Não é possível que não haja, né, um adjetivo mais formal do que bobo, né? Ok? A gente precisa saber se defender. Ok? Isso tem uma coisa que todo mundo quer, nos enrolar. Enrolar, pessoal, pelo amor de Deus, né? Ok? Para tirar vantagem. Não, essas gírias, né, muito comuns aí na linguagem falada, elas não são bem-vindas aí. Né? A gente, achando que a gente é freguês de carteirinha, ou seja, é um texto, ok? Do que se refere à linguagem, ele realmente está muito aquém, está completamente fora aqui da realidade, né? Está completamente fora de propósito essa linguagem desse texto. É necessário adequar a linguagem. Veja que o texto não está completamente perdido, ele tem um conteúdo. Eu preciso usar a linguagem correta. Olha aqui a alteração que eu fiz, ó, como ficou interessante. É interessante que cada um pratique a bondade, pois sem ela, a convivência em sociedade pode vir a se tornar problemática. Em vez de dizer que ela vai se tornar caótica, eu estou pondo aqui uma palavra um pouco menos sensacionalista, ela pode vir a se tornar problemática. No entanto, não se deve confundir bondade com ingenuidade. Tá? O ingênuo, em vez de bobo, né? Vamos usar ingênuo, corre o risco de ser enganado. Melhor usar enganado do que usar enrolado, né? É necessário prevenir-se de situações como essas, não se admitindo manipulações. Pronto. O que eu fiz aqui? Ó? Observe aquela dica lá que eu dei das frases relativamente curtas. Ó. Frases relativamente curtas, né? Simples, fáceis, ok? Texto fácil de ser lido, texto fácil, né? A leitura ela se torna fluente, ok? Não é um texto de linguagem difícil, é um texto que apresenta uma linguagem correta, adequada para o contexto formal, só isso. É isso que você deve buscar, tudo bem? Sem o sensacionalismo, né? Sem o exagero, sem o subjetivismo. A tua linguagem ela precisa ser, de fato, objetiva, centrada no fato. Tudo bem, pessoal? Pessoal, chegamos aí ao fim da nossa exposição, né? Chegamos aí ao fim da nossa exposição. Espero que essa aula tenha sido super útil para você, tá certo? Eu aguardo vocês aí nos próximos encontros, né? Nos próximos encontros aguardo aí todos vocês, tudo bem? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.